Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos ao nosso Vista Pátria Notícias do dia 7 de junho. Lula obrigou militares a convidarem, obrigou o exército brasileiro a convidar militares chineses para o evento. Esse evento aconteceu, como vimos ontem lá no Jornal Brasil, à noite, e vamos fazer o desdobramento disso. Afinal, o exército atendeu prontamente aí o líder do regime, Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, nós temos também o PT solicitando ao Ministério das Comunicações uma concessão pública de canal de televisão. Terá agora um canal oficial para o PT, instituindo, assim, de fato, uma ditadura. Vamos entender, né, como funciona, porque um partido político com um canal de televisão é a primeira vez que nós veremos isso aqui no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do marco temporal. Bandidos queimam caveirão blindado da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O governador se pronuncia sobre isso. Também tivemos a mesa da diretora da Câmara dos Deputados confirmando a cassação de Deltan Dallagnol. Teve comemoração em Paris após essa cassação do Deltan. E STF anula a apreensão de quase 700 quilos de cocaína. Vamos entender todos esses casos agora no seu Vista Pátria Notícias. Meus amigos, o Exército publicou na sua página, né, a visita dos oficiais generais chineses ao Brasil. Na verdade, são 17 oficiais generais e um coronel do exército chinês que vieram ao Brasil, e foi revelado, né, pela Folha de São Paulo, hein? Não é nenhuma oposição, não. Foi a própria Folha de São Paulo que divulgou que o general Estevão Teófilo, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército e membro do alto comando, foi obrigado pelo general Tomás Paiva, teve que engolir a seco, caladinho, ficar quieto e cumprir as ordens do Lula, que era para convidar os chineses para participarem do primeiro seminário internacional de doutrina militar terrestre, e conforme aí foi divulgado pela Folha. Anteriormente, o seminário contaria com a presença de 34 países, entre eles os Estados Unidos, porém a China não fazia parte. Essa situação gerou estresse em Brasília, com membros do governo criticando a forma como os militares têm feito diplomacia, que, segundo a Folha, estaria sendo feita fora das diretrizes da política externa do PT. Então, para atender ao governo, o ministro da Defesa, então, recebeu a ordem do presidente para que o convite aos militares chineses fossem feitos. A ordem foi repassada pelo general Tomás ao comando do Exército, que repassou a ordem ao general Teófilo, que enviou o convite aos generais chineses que compareceram. Não só compareceram, como foram recebidos no QG de Brasília pelo general Soares. E o general Soares fez o compartilhamento de informações estratégicas do Exército, conforme está no site oficial do Exército Brasileiro. Além disso, eles participaram também foram guiados aí pelos generais brasileiros para conhecerem o Rio de Janeiro e conheceram a Escola Superior de Guerra, que fica na Urca, e também o Forte de Copacabana. Então, informações da estratégia do Exército sendo repassada ao Exército chinês, né? Porque eles foram, está especificado que trata-se de compartilhamento de estratégia do Exército Brasileiro. Não é um mero treinamento militar, compartilhamento de treinamento, coisa que sempre acontece. Todo ano o Exército faz, isso é normal. Não, o Exército fez questão de colocar no seu site que está compartilhando estratégia com o Exército chinês. Vale lembrar que muitos generais, como o general que foi ministro do Bolsonaro, esteve na CREDEM, na Comissão de Relações e Defesa Nacional, Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara dos Deputados, para dizer que a China iria entrar em guerra com os Estados Unidos. E agora essa sinalização do governo que faz aí ao alinhamento, né, no caso de guerra, alinhamento à China, inclusive compartilhando informações do Exército Brasileiro com eles, tá? Então, como ficou claro pela Folha de São Paulo, o Lula não estava gostando dessa política diplomática do Exército. Então, como é um exército que atende a governos e não ao Estado, diferentemente do que diz o próprio general Tomás Paiva, o Tomás Paiva foi como uma cadelinha, né, lá a chamar o exército chinês. E a cadelinha Tomás Paiva também está aí de acordo com o que fala o Superior Tribunal Militar, que durante uma entrevista à CNN declarou que está alinhado
ao governo Lula e não ao Estado. Total confiança do presidente Lula. Os comandantes, o ministro da Defesa, todos, os chefes do Estado-Maior Conjunto, todos estão completamente aliados com o atual governo, cumprindo as suas determinações, os seus planos de governo, ajudando naquilo que é possível para cada um deles, e todos já readquirido total confiança do presidente Lula. Isso eu não tenho dúvida e já tive a oportunidade de testemunhar isso pessoalmente, conversando com o presidente Lula. Então, mais uma vez, cai por terra esse papo furado, né, de que o Exército atende ao Estado brasileiro. Eles estão, como falou o presidente do STM, estão aliados ao governo Lula, e ele esteve com Lula e viu que o Exército e os demais militares também estão demonstrando essa confiança, que parece ser uma confiança muito mais do Tomás Paiva do que o próprio Exército brasileiro. Tá? A opinião dele, ele tomou de assalto o Exército, deu uma rasteira no Arruda, né, da forma que foi, discursando no Comando Militar do Sudeste, e está claro aí, né, como a cadelinha chinesa funciona. Pessoal, peço que você se inscreva nesse canal, se você quer jornalismo com viés de direita de verdade, né, inscreva-se nesse canal, apoie o nosso trabalho. Lembrar que, para você ter opinião na internet hoje, você é sujeito à cadeia. Então, se você apoia o meu trabalho, você se inscreva, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo. E se você puder apoiar financeiramente também o meu trabalho, ajuda a pagar os processos que com certeza virão aí com esse vídeo. Mas a verdade tem que ser dita. Então você pode colaborar através do Pix, que está no primeiro comentário. Vamos para a próxima pauta. A próxima pauta é o PT solicitando uma concessão de canal de televisão, indo de acordo com a diretriz de planejamento do partido para a consolidação de um partido único no Brasil. O PT solicita ao Ministério das Comunicações um canal de televisão. E foi feito um levantamento de 49 canais que estão vagos, estão com as suas frequências vagas e poderiam ser concedidas ao PT. E aí você questiona, mas, Alan, pode isso? Um partido político ter um canal de TV com concessão pública? Moralmente você sabe que não. Moralmente você sabe que isso é um aparelhamento das comunicações, assim como fazem aparelhamento do Estado inteiro. Mas o PT diz o seguinte, né? O PT enviou essa matéria está inclusive no portal Vista Pátria, né? Que está o link aí na descrição do nosso site. O PT enviou o pedido ao Ministério das Comunicações na última terça-feira, ontem, dia 6, né, para ter direito a seu próprio canal de TV e rádio. No pedido assinado pelo presidente do partido, né, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário de Comunicação, Gilmar Tato, a legenda solicita que lhe sejam alocadas concessões que estejam vagas, ou seja, já existentes, mas não utilizados. Como eu falei, são 49 ao todo. Caso o Ministério atenda o pedido, o PT será o primeiro partido brasileiro a contar com seu próprio canal de televisão. O partido argumenta, em ofício enviado ao Ministério das Comunicações, ao ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, aquele do União Brasil, no qual pode ser demitido. Pode ser demitido, né? E, inclusive, há uma briga nisso aí, já tentaram queimar o Juscelino Filho várias vezes para expelirem ele do governo. Então tá aqui, ó, o ministro das Comunicações foi encaminhado um ofício e as razões para fazer o pedido são aumentar a prestação de contas das suas atividades para a população e ajudar na difusão da participação política. Peraí, se um partido político, com um espectro político, um ideal político, claramente de esquerda, quer aumentar e difundir a participação política como está no ofício do PT, se é ofício, é oficial. Então não estou falando aqui nenhuma narrativa, eles estão querendo difundir a participação política. Você acha que essa difusão da participação política vai ser com qual viés? Está muito claro, vai ser com viés de esquerda, né? E isso usando concessão pública e usando o fundo partidário aprovado, né? Com aquele belo aditivo que teve em 2022. O fundo partidário, dinheiro público, vai ser feito para poder trazer pessoas para a política com canal de televisão, que é concessão pública, para o PT. Ou o PT não vai pedir filiação partidária no seu próprio canal? E aí você me diz, mas Alan, isso pode? Você deve continuar se perguntando aí.
Meu amigo, as concessões de canais de TV, né, são atos da Presidência da República, segundo a Constituição, mediante uma série de critérios, né, e tem que ter 70% do capital nas mãos do brasileiro. Vale lembrar que concessão de televisão também passa pelo Senado. O Ministério diz ter recebido a solicitação, mas não se pronunciou. E o PT diz que o seguinte, não tem nenhum problema jurídico. Ó, abre aspas aqui para a justificação que está no ofício. Um canal de comunicação próprio do Partido dos Trabalhadores possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária. Tá bom para você? Eles estão dizendo que não há brecha legal para impedir não tem impeditivo legislativo. Porque no mesmo ofício diz o seguinte, o PT argumenta que não há legislação que impeça o partido político de pleitear um canal. Observa-se que a concessão de serviços de telecomunicações de rádio e TV a partidos políticos não encontra óbice legislativo expresso. Se não encontra, eu acho que os outros partidos devem imediatamente, com o PL, projeto de lei de urgência, né, colocar um óbice expresso impedindo um partido político de ter uma concessão pública. Porque, meu amigo, então pode pegar melhor frequência, pode ser ter direcionamento do governo. Isso é um absurdo completo. Uma TV estatal partidária. Não é estatal, porque não é do Estado, mas vocês entenderam, né? Ela é concedida pelo Estado para fins partidários, políticos e difusão política. O PT, ele está fazendo o que se espera dele. Há um planejamento em todas as frentes. Acabaram de ver a última notícia aqui, que foi sobre o Exército Brasileiro, uma interferência completa no Exército para um alinhamento político. Eles estão expandindo em todas as esferas. Todas as esferas políticas, comunicação, diplomacia, Maduro vindo aqui. Tudo está sendo feito às claras e muito rápido e sem nenhuma oposição forte nesse sentido. Porque a oposição está sendo feita política da maneira que dá. Né? Mas nas outras áreas não há oposição. Isso aqui é um escárnio com a cara da sociedade. Né? Não falar contra isso, nenhum partido ter vindo a público falar contra isso imediatamente já é um escárnio. Mas foi ontem à noite esse pedido, espero que tenha uma reação da sociedade quanto a isso. Uma reação, né, expressando, né, fique claro que hoje em dia o óbvio tem que ser dito, não uma reação violenta, uma reação expressando a contrariedade a esse posicionamento. Né? Porque se deixar vai. Se deixar, passa. O STF retoma hoje o julgamento do marco temporal. O marco temporal, vale lembrar, teve um projeto de lei de urgência que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas ocorre também um julgamento no Supremo Tribunal Federal para liberar, né, o marco temporal, criar uma verdadeira absurdo jurídico, uma insegurança jurídica tremenda. E o plano do Lira aí era justamente tirar isso de pauta, o governo não conseguiu. Já que o governo não conseguiu tirar de pauta, o Lira foi lá e pautou e aprovou o marco temporal. Inclusive tem videozinho de atores, né, reclamando disso, reclamando do marco temporal, dizendo que o clima acabou, né, estão chateados com o Lula, fizeram uma petição para o Lula mexer nisso aí. O que o Lula pode fazer é vetar o marco temporal, e aí o Congresso vai lá e derruba o veto. Né? E eles estão apostando no Senado para não ter a maioria para derrubada do veto no Senado. O Senado né, vai ser muito importante as eleições, se tiverem eleições justas, vai ser muito importante a eleição de 2026 para o Senado, né, porque vai trocar 2 senadores por estado. Então tem a retomada, tem muitos índios em Brasília nesse exato momento, os índios estão acampados lá, colocaram grade em tudo, então o clima vai esquentar hoje à tarde com o julgamento do marco temporal, deve ter chuva de flechada de novo, como já aconteceu em outras épocas, tá? Mas eu duvido que algum índio termine preso como terminou o cacique Sererê. Vamos observar o julgamento hoje do marco temporal, que é importantíssimo, né, para
que não seja aprovado isso, né, que não seja mexido nisso pelo Supremo Tribunal Federal, já que o Legislativo já está se mexendo para poder confirmar o óbvio, né, confirmar que não pode ter expropriação de terra, porque o cara surge lá e fala, não, mas o meu tataravô há 500 anos atrás, não sei quem, estava aqui, tinha um cemitério indígena, então sua fazenda que está plantando soja aí não pode, tem que tirar fora. Porra, é um absurdo. Bandidos queimaram caveirão no Rio de Janeiro, né? O clima ficou tenso hoje no Rio, e os bandidos queimaram, na verdade foi nessa madrugada, lá no Batomuxi, na região da Praça Seca, né? Na região de Jacarepaguá, Tanque, ali aquela área no qual o Comando Vermelho avança forte para retomar as áreas dos grupos paramilitares que comandam a região, né? Tacaram, né, um coquetel Molotov e conseguiram inutilizar o caveirão, como vocês podem ver aí na imagem, né? E o governador Cláudio Castro chegou a falar sobre isso. Cláudio Castro está sofrendo muito aí nessa questão da segurança, muita perturbação, né? Um clima que vinha mais tranquilo após a virada do ano. Não sei o que mudou. Comente aqui embaixo o que mudou. Mudou o governo, o que mudou no início do ano, porque o crime organizado no Rio de Janeiro começou uma guerra expansionista, eles estão soltinhos, né? Então, não sei, você tem alguma sugestão aqui embaixo, o que mudou? Por que será que os bandidos estão mais ativos, estão trocando tiro, estão indo para cima da PM, Comando Vermelho querendo tomar a área do terceiro comando, a área dos grupos paramilitares? Comente aqui embaixo, quero a tua opinião. O que você acha que mudou? Por que será que aqueles bandidos estão assim? Porque eu não sei. Eu não sei. Né? O governador Cláudio Castro falou o seguinte: nossa luta contra o crime é diária. Não vamos permitir que a bandidagem se crie aqui. Nada vai impedir o trabalho de policiais. Este ataque de hoje a um blindado que estava numa base do batalhão de Jacarepaguá é inadmissível. E já sabemos que se trata de uma represália à morte do chefe do tráfico na comunidade, atingido em confronto por policiais do batalhão. Já determinei ao comandante da PM que as tropas especiais permaneçam no terreno para localizar os responsáveis. É um ataque não só contra a polícia, mas contra toda a sociedade. Tá aí. Espero que os responsáveis sejam capturados, né, pelo grupo tático imediatamente, porque isso é uma zona, né, é um absurdo, e esse absurdo não pode continuar de jeito nenhum. Mas é interessante, né, você ver os policiais ali na linha de frente. Eu trouxe um vídeo aqui há pouco tempo atrás, mostrando um monte de bandido saindo do buraco, parecia rato saindo. E esse monte de bandido saindo, né, que foi uma apreensão da cúpula do terceiro comando puro, o TCP, fizeram essa apreensão lá foi Vigário Geral? Não, foi para lá de Lucas, né? Prenderam lá 13, prenderam a cúpula do terceiro comando, e o Comando Vermelho continua atacando, continua se expandindo. Então é interessante observar também como é que está essa movimentação, porque muito se fala que o Comando Vermelho tem sido beneficiado por ações policiais. Né? O Comando Vermelho está aproveitando, né, a destruição do terceiro comando e de grupos chamados de milícia para poder ampliar a sua área e poder vender as drogas, poder vender cocaína. E por falar de cocaína, o Supremo Tribunal Federal anulou a apreensão de quase 700 quilos de cocaína. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. Mas fica pior, né, quando você vai ver o porquê, fica pior. Qual é o caso? Esse caso é conhecido já, um caso famoso. A segunda turma do Tribunal Federal, né, acatou aí o recurso do réu que invalidou a apreensão de 695 quilos de cocaína no galpão do porto de Itaguaí, Rio de Janeiro. A droga foi apreendida em uma ação entre a Polícia Federal e a Polícia Civil em 2021. Esse caso é bem conhecido. E aí, né, o relator, Cássio Nunes, votou a favor do réu, disse que não. Essa cocaína não justifica, né, a apreensão. E aí, o que está sendo falado? Que a polícia invadiu o galpão, mas a polícia não tinha mandado. Se não tinha mandado, não podia prender não podia prender a cocaína. O Ministério Público diz o seguinte: não houve qualquer ilegalidade, tampouco invasão de domicílio. Por quê? O Ministério Público diz o seguinte: a dinâmica da operação policial bem mostra que o ingresso no galpão se alicerçou na presença razoável suspeita da prática de crime de tráfico de drogas.
levando os policiais a empreender averiguações que, robustecidas pela movimentação e demais circunstâncias atípicas identificadas nas proximidades do galpão, mostraram-se, ao final, exitosas, com a pronta apreensão de quase 700 quilos de cocaína, já em vias de ser remetidas ao exterior, e subsequente prisão em flagrante dos réus. Aí o Supremo entende o seguinte, né? O Fachin, o relator do habeas corpus em 2022, entendeu que os policiais não conseguiram apresentar de maneira clara as fundadas razões para entrar no galpão sem autorização judicial. A jurisprudência entende que só é ilícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada das fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida que o tribunal de origem asseverou que os policiais federais não conseguiram justificar de maneira clara, concreta e objetiva, para além da referência das informações de inteligência policial. Então eles estão dizendo que não há um fundamento claro para ter sido invadido o galpão. Os 700 quilos de cocaína não é um argumento, não é um fundamento. 695 quilos de cocaína dentro de frutas num galpão para ser mandado para a Europa não justifica você invadir o estabelecimento. Mas vai você falar alguma coisa contra algum político ou contra algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí a polícia pode entrar na tua casa, apreender seus equipamentos, seus celulares, seus computadores. Mas, nesse caso aqui, não. O que é? 695 quilos de cocaína? Porra, tá maluco? Como é que você vai entrar sem mandado? Deixa os caras embarcarem a droga e levar embora do Brasil. É isso que ia acontecer. A droga estava pronta para ser mandada embora. Então os policiais falaram, não dá tempo, vamos invadir. Mas não, atrapalhou. Né? Agora, o julgamento do segundo réu, né, o ministro Cássio Nunes invocou essa decisão do Fachin para invalidar a prova. Entendendo que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo embargante são idênticas àquelas relativas ao réu. Então, o Cássio Nunes está se baseando no Fachin em 2022 para também... Foram 2 caras presos no galpão. Um foi solto por conta disso e agora o outro vai ser solto também, porque a cocaína não é prova suficiente. Tá bom para você, meu amigo? Se tá bom, deixa o gostei aqui. Mentira, deixa o gostei pelo meu trabalho aqui. Dá trabalho fazer isso, trazer a pauta, apurar e gravar tudo para vocês. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, porque realmente esse país está complicado. Mas devemos ter fé, porque sem fé a gente nem amanhece, nem sai da cama. Né? É importante. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se você não conhece o meu trabalho e assistiu até agora, reforço mais uma vez o seu pedido de inscrição e compartilhe para mais um amigo se inscrever também nesse canal. Um forte abraço a todos vocês que me assistiram até aqui. Tendo qualquer notícia urgente, nós entramos com plantão aqui. Mas nos vemos à noite no Jornal Brasil. O link está aí no primeiro comentário. Clica aí e se inscreve. Forte abraço.